antes de começar, pedir a bênção de Deus. Vamos orar a Deus que Ele abençoe esta noite. Senhor, agradecemos a Ti por Tua bondade e pela possibilidade de poder estar aqui juntos, reunidos na igreja, uma parte aqui na igreja, outra parte nas suas casas também, participando desta noite de estudo sobre o culto reformado. E agradecemos a Ti por tudo que Tu nos deste, hoje, no presente e também no passado. Tantos anos, sim, até séculos de culto a Ti, que podemos estudar e refletir sobre tudo isso para saber o que isso diz para nós hoje, em nosso culto a Ti. Obrigado, Senhor. Pedimos a Tua bênção sobre o nosso trabalho, o nosso estudo, e nos dá para esse fim o Teu Espírito, para que não caiamos em erros ou em heresias, mas para que fiquemos andando no caminho que a Tua Palavra nos mostra. Assim, Te oramos, Te agradecemos, Senhor. Abençoa a todos nós, nos protege também, hoje, tanto no caminho, como também depois deste estudo, voltando para as nossas casas. Senhor, tudo isso pedimos, em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Boa noite a todos, mais uma vez. É uma alegria grande estar aqui juntos para estudar sobre o culto reformado. Então temos os slides, algumas imagens também. Hoje à noite falamos sobre a visão reformada do culto ou a visão do culto reformado. E não é fácil apresentar dentro de uma hora uma visão sobre este assunto. Mas vamos tentar. Um pastor chamado pastor Daniel Sampaio Mota, de uma igreja presbiteriana independente, na cidade de Brasília, ele escreveu um documento chamado Princípios de Liturgia, que pode ser adquirido gratuitamente, é só baixar do internet. São mais ou menos 18 páginas, não é muita coisa, mas é uma edição, um livrinho que vamos citar mais tarde, hoje à noite. Mas agora quero citar uma frase do livrinho dele, onde ele diz: muitas igrejas hoje estão vivendo uma Babel teológica. Uma Babel teológica. Com isso ele quer dizer que existe uma confusão nas igrejas que se reflete nos cultos. Em muitos lugares a igreja é tratada como se fosse uma firma, uma empresa, um clube ou outra coisa. E o pastor se comporta como o gerente, ele diz. E o que conta nas avaliações são as estatísticas, ou às vezes até o balanço financeiro. Felizmente temos a palavra de Deus e a doutrina reformada para evitar ou combater esta confusão, para que não tome conta das igrejas evangélicas reformadas no Brasil. Então, isso como introdução. O nosso método hoje à noite, nesta aula, vai ser que vamos tratar desse assunto em 3 passos. 3 passos. O primeiro passo nós vamos ver o que está escrito nos credos e nas confissões das nossas igrejas. O segundo passo é que vamos ver o que está escrito na Constituição das nossas igrejas evangélicas reformadas no Brasil. E no terceiro lugar, vamos dar um início, uma tentativa para já responder as perguntas que foram colocadas na ementa desta aula, que todos nós temos em casa, ou no papel, ou no telefone. Então vamos
começar e primeiro olhar aos credos e confissões. No primeiro lugar, aos credos da igreja. Credos quer dizer os 3 credos ecumênicos que nós temos até nos nossos inários, né? No inário temos, além de hinos e o catecismo, temos os credos, os 3, nas páginas 775 até 779. O credo apostólico, muito conhecido, porque sempre é lido na igreja. Outro, o credo niceno, o segundo. E o terceiro, um pouco menos conhecido, o credo atanasiano. Agora, pensando nesses 3 credos que são importantes para a igreja, nós podemos concluir que, quanto ao conteúdo do culto, eles são importantes, esses 3 credos. Porque esses 3 valem muito para nós. É um resumo muito forte da doutrina inteira da palavra de Deus. Então, nós não vamos fazer nada no culto, nós não vamos proclamar nada no culto, não vamos cantar nada no culto, o que esteja em conflito com um desses credos. É muito fácil explicar isso, ilustrar isso. O credo, por exemplo, diz que Jesus Cristo ressuscitou. Então, nunca vamos cantar ou dizer aqui na igreja que Cristo não ressuscitou. Não é? São verdades básicas, muito importante, mas também limitado quanto ao tamanho, né? Poucas palavras são necessárias para explicar isso e podemos continuar para a próxima parte do nosso primeiro passo. Credos e também as confissões. Então vamos olhar as confissões. Quando falamos sobre confissões, nós estamos pensando nas 2 confissões que temos no inário, né, o mesmo livrinho, o nosso inário, a confissão belga, de Guido de Brès, o pastor João falou bastante sobre ela, e o catecismo de Heidelberg, que também está aqui no inário, muito conhecido porque o nosso ensino de catequese é baseado totalmente neste catecismo de Heidelberg. Também lemos o catecismo nos cultos, então é bem conhecido tudo isso. A confissão belga é um pouco menos conhecido quanto ao conteúdo do que o catecismo, porque temos menos prática, né, de ler dela. Aliás, vale a pena pensar sobre isso, né? De vez em quando ler um artigo da confissão belga, porque são artigos bonitos também e bem instrutivos. Então, tanto o catecismo como também a confissão belga estão presentes no nosso meio. Agora, pensando mais uma vez na aula do pastor João, né, que entre muito mais também disse que a nossa fé reformada é uma fé histórica, lembramos? Uma fé histórica e também uma fé confissional, ele enfatizou. Então, isso quer dizer que é importante para nós hoje à noite verificar o que a história da igreja e também o que as confissões dizem sobre o culto reformado. É isso que nós queremos descobrir hoje. Vamos olhar então primeiro ao catecismo. Próximo. O catecismo de Heidelberg, escrito em 1563. O catecismo com certeza diz algo sobre o culto reformado. Isso também é lógico, porque a origem do catecismo é logo depois da Grande Reforma, né, que colocamos em 1517. Então, encontramos no catecismo, né, que é um pouco mais tarde, em 1563, encontramos dentro dele as orientações, como, por exemplo, não praticar os erros da Igreja Católica, que eles tinham acabado de deixar, né, por esses motivos. Posso dar um exemplo, né, muito claro também. Um dos erros maiores da Igreja Católica foi a adoração de santos e imagens, né, muitas vezes imagens de santos
E o catecismo trata desse assunto, né? Não deixa nenhuma dúvida existir, diz claramente, com referência ao culto, a pergunta e resposta 98. Eu vou procurar só para ter esse exemplo, né, bem claro na nossa frente. Pergunta e também resposta 98, né, falando sobre os 10 mandamentos. A pergunta então é, não se poderiam tolerar as imagens nas igrejas como livros para os leigos? Talvez a frase seja um pouco fora da nossa época, né? Um pouco estranha, mas simplesmente quer dizer, a pergunta é tão errado ter algumas imagens na igreja, pode até nos ajudar para pensar um pouco mais, né? Da santidade das pessoas que já viviam antes de nós. Nesse sentido, aquelas imagens, né, não poderiam nos estimular um pouquinho só? A resposta é não. É bem claro, né? Pois não devemos ser mais sábios que Deus, que quer ensinar os seus cristãos não por imagens mudas, mas sim pela viva pregação da sua palavra. Então aqui já encontramos um princípio muito importante para o culto reformado, o que é a pregação da palavra, né? Uma pregação da palavra, uma viva pregação dessa palavra. É uma coisa viva, se diz aqui, né? É interessante, para nos desafia também para procurar mais, né? Qual é então aquela beleza da palavra do Senhor? O catecismo, né? 98. Na igreja, então, não devemos ter imagens, nem de santos, nem de ninguém, também não para nos levar mais perto de Deus. Isso realmente é a realidade. Nessa igreja não se encontra, né, nenhuma imagem. Somos igreja reformada. É melhor fazer oração na igreja, orar, pegar a Bíblia, né, ler a palavra e escutar a pregação. E deve ser uma pregação viva. O segundo exemplo da importância do catecismo para a liturgia e o culto se encontra nos domingos sobre a Santa Ceia, né? Outra parte do catecismo tem mais dicas ainda para o culto. O catecismo explica muito bem qual é a diferença entre a missa católica e a Santa Ceia no culto reformado. Isso se encontra no domingo 30, né? Pergunta e resposta 80. Para hoje eu vou deixar com isso, né? Não vou entrar muito nesse assunto, mas quem já entrou numa igreja católica, e muitos de nós já fizeram isso, né? Percebam logo a diferença no tratamento dos elementos, por exemplo, né? Os elementos na missa são tratados com adoração, né? De vez em quando alguém passa, tem que ajoelhar, porque lá tem o pão, né? Que é o corpo de Cristo. Então, na igreja reformada, tudo isso é muito diferente. Então, isso é explicado no catecismo. É por causa de uma diferença na nossa crença. Nós não cremos que o pão, né, da Santa Ceia se transforma literalmente, fisicamente, em corpo de Cristo. Daí, o resultado é um costume, uma prática diferente. Então, até aqui sobre a importância do catecismo para o culto. Vamos agora para a confissão belga. Então, percebemos logo que foi escrito no mesmo século, 1561, né? Bem perto do ano de nascimento do catecismo. O mesmo tempo. Só que a ênfase e tanto a estrutura como o conteúdo da confissão belga são um pouco diferentes do que do catecismo. O catecismo é um livrinho didático, né, para ensinar catecúmenos, educação religiosa e também muito bem organizado, em 52 domingos, né? Um para cada semana do ano inteiro. Então, dentro de um ano, você poderia terminar, né, o tratamento do catecismo.
A Confissão Belga é bem diferente. É um documento em 37 artigos, muito instrutivo, com certeza, mas é para todo mundo, né? Principalmente, né, a começar com os adultos. É para toda a igreja. Como aprendemos na primeira aula, a doutrina da reforma tinha que se defender, né, para vários lados, né? Um lado importante, né, foi claramente aquele lado católico, da Igreja Católica. De lá vieram os ataques mais ferozes contra a doutrina bíblica da reforma. Então isso é no primeiro lugar, né? A defesa contra os erros do catolicismo. Isso é muito conhecido. Né? Todos nós sabemos que Lutero lutou contra os erros do catolicismo, a missa, né? Como já comentamos, a adoração de santos, mas também as indulgências, por exemplo, né? O comércio da graça por dinheiro vivo, se fosse possível. Mas um outro lado, o segundo lado, contra qual a reforma tinha que se defender, e tão importante também, foram as ideias e práticas dos anabatistas. Anabatistas, literalmente, quer dizer rebatizar, né? Batizar de novo. Bem, se isso fosse o único erro dos anabatistas, né, daí seria menos sério do que foi, em verdade. Pois os anabatistas eram, naqueles tempos, também um grupo muito desobedientes à palavra do Senhor. Foi um movimento anarquista, que desobedeceu muito aos governos nos seus países. A base do erro deles foi a ideia de que eles fossem extraordinariamente dotados com o Espírito Santo. E em seguida colocaram as suas próprias ideias, né, com essa desculpa, não, mas vem do Espírito Santo. Né? Colocaram essas ideias acima da palavra de Deus. E por isso temos, por exemplo, o artigo 36 na Confissão Belga, sobre o governo. Uma defesa da obediência ao governo público pelos seguidores da reforma. Os reformados queriam dizer com esse artigo 36, olha, não é verdade que nós somos contra um governo. Nós confessamos que também o governo vem de Deus. E queremos simplesmente obedecer ao governo. Então, foi necessário, por causa, né, da prática dos anabatistas, para confessar isso na Confissão Belga. Outro fato conhecido dos anabatistas é que praticaram a poligamia. Talvez já ouviram falar disso. Né? E eles se apelaram para o Antigo Testamento aos reis em Israel, que também a praticaram, né? Davi, Salomão, os reis, todos tinham várias mulheres, se não muitas mulheres. Mas não é conforme a palavra de Deus. Então, os anabatistas, assim podemos resumir, faziam o que eles queriam, por sua própria vontade, mais do que a vontade de Deus escrita na Bíblia. Eles faziam o que queriam, e contra isso escreveu Guido de Brès esta confissão. Os artigos explicam qual é a verdadeira religião, a verdadeira explicação da palavra de Deus. Na vida e no culto, é Deus que sempre deve estar no primeiro lugar. Se olharmos ao culto, podemos dizer que especialmente os artigos 30 a 35 desta confissão têm muito a ver com a liturgia e o culto reformado. Artigo 30 fala sobre o governo da igreja, a direção da igreja. Então, lógico que isso reflete no culto, né? Quem está na frente na igreja, quem governa a igreja. O governo da igreja fica com o conselho,
E por isso temos no culto reformado, bem visível, né, o conselho sentado aqui aos domingos. Porque não é pastor que manda na igreja. Não, de fato é, humanamente, né, quando falamos sobre homens, é o conselho que tem toda a responsabilidade pelo culto. Então isso fica claro até no ambiente, né, na organização, não somente do culto, mas também da própria igreja, o templo, né? Os artigos 31, né, da confissão, então, elaboram esse assunto sobre os oficiais, presbíteros, diáconos. Artigo 32, sobre a ordem na igreja, né, quem manda na igreja, né, de fato, nem é o conselho, mas é Cristo. Ele deve, né, reinar a igreja. E em seguida, os artigos 33 a 35 tratam dos sacramentos, né? Também partes essenciais do culto, a Santa Ceia e o batismo. Então, bastante atenção da confissão belga para o culto reformado. Agora, uma parte especial, porque vamos olhar a terceira confissão que nós não temos. A terceira confissão seria os cânones de Dort. A maioria das igrejas reformadas no mundo tem essa confissão. E nós não temos. O pastor João já comentou isso também. Mas nós temos alguma coisa no lugar dela. É o livrinho O Peregrino. É muito importante, né, esse livrinho no nosso meio. Porque realmente toma o lugar dos cânones de Dort. Eu vou explicar um pouquinho por que isso é importante. Nós temos, então, 3 credos e 2 confissões, mas a maioria das igrejas tem 3 credos e 3 confissões, como já foi explicado. O que não temos, né, chamamos dos 5 pontos de Dort, né, ou também os cânones de Dort. O nome mais bonito é esse, né, os cânones de Dort. E Dort vem do nome da cidade, a cidade de Dordrecht, na Holanda. E esses pontos também são chamados, o que para o nosso fim, de fato é o melhor nome, 5 pontos contra o arminianismo. E por que para nós é o melhor nome? É o melhor nome porque para nós, no nosso contexto sul-americano, né, aqui na América do Sul, como também na América do Norte, nas Américas, então podemos dizer, precisamos muito de uma explicação do arminianismo. Pois qual é o erro principal do arminianismo? É o lugar principal e primordial do homem nessa doutrina. O homem. A minha decisão. A minha escolha. A minha vontade, né, é o mais importante. E o grande ensino dos cânones de Dort, esses pontos contra o arminianismo, é de que Deus está no primeiro lugar. Não é o homem, não é a minha vontade ou minha escolha. É Deus. Ele me escolheu primeiro, até antes de eu ter nascido. É Ele que me salva. É Ele que me dá a plena graça, sem eu poder contribuir nada para a minha salvação. E sem eu merecer nada para ser salvo. É graça pura, é por amor. É Ele que me segura, né? Perseverança dos santos, até o final. E me leva para dentro do seu reino bonito. E nós não temos esse documento oficialmente, mas temos o Peregrino. E esse livro exatamente disse que é assim mesmo. O substituto dos cânones de Dort, escrito por pastor Francisco Schalkwijk, enfatiza exatamente muito esta coisa. Uma vez dentro, ele explica, né? Uma vez dentro do tabernáculo, dentro do reino, daí voltamos atrás e só podemos dizer, olha, obrigado, Senhor, que tu me
quiseste, que me elegeste, que me chamaste, que me levaste para dentro do teu reino. Primeiro tu, Senhor. Obrigado. Essa é a importância desse livro, O Peregrino. Agora, antes de passar para o próximo passo do nosso trabalho, eu quero dar um exemplo, uma explicação, ilustração, como este fundamento da nossa fé, dos credos e das confissões, pode ser reconhecido em questões práticas de liturgia e de culto. Na história das igrejas reformadas, foi pensado e falado sobre o louvor no culto. Até a reforma do século XVI, né, a igreja não cantava muito nos cultos. Na igreja católica não se fez muito, era somente o coral, né, que cantava. Mas depois, e somente depois da reforma, nós começamos a cantar nos cultos. Quer dizer, nós, os membros da igreja, participantes no culto. Começamos a cantar, e no início cantamos apenas salmos da Bíblia, né? Os cânticos tiramos da Bíblia, do livro dos Salmos, e os cantamos nas melodias de Genebra, né? De Calvino. Também existiam algumas outras edições, como o Saltério de Datem e outras ainda, mas esse é o mais conhecido, né? Os Salmos da Reforma são as melodias de Genebra. Nas décadas e séculos depois da Reforma, e principalmente depois do Sínodo de Dort, que aconteceu nos anos 1618 e 19, foram introduzidos cada vez mais outros cânticos, né, que se chamaram de Gesanghen, hinos. E devagar começamos também a cantar hinos nas igrejas e nos cultos. Só para dar um detalhe, né? A igreja da Reforma então começou, né, na década da Reforma com 150 salmos só, e uns 100 anos mais tarde já tínhamos um saltério com 150 salmos, mais 12 hinos. Ainda se encontra esse livrinho, né? Os idosos, né, do lar ainda têm esse livrinho Bíblia, Salmos, com 12 Gesanghen. Mas isso já é muito antigo. E depois, né, se desenvolveu tudo isso. Hoje, o hinário oficial das igrejas da Reforma na Holanda, que é chamada a Igreja Protestante da Holanda, né, contém 1.000 hinos. Realmente é um livro grande para trazer no culto, né? Tem o Salmo 150, mas isso é só uma parte, o início. A maior parte são 1.000 hinos. É muito, né? Dá muito trabalho para aprender tudo isso. Mas, assim, se desenvolveu tudo isso. E em todos esses séculos houve, às vezes, também muita discussão sobre esse assunto. E até contendas. Um ponto principal nessas discussões foi a pergunta: mas quem então ganha o primeiro lugar? Nos Salmos, não temos nenhuma dúvida, os Salmos vêm de Deus e glorificam Deus, né? Isso é muito claro. É só escolher um salmo, né? E vai ver que glorifica a obra de Deus. E a salvação, a libertação que vem de Deus. Deus que é nosso refúgio, a nossa fortaleza. Deus que vence os inimigos. O homem também tem um lugar nos Salmos, um lugar bonito, mas Deus no primeiro lugar. Seja Deus louvado. Assim encerra o saltério com o Salmo 150. Isso reconhecemos na igreja, né? No culto. Vamos só olhar para trás agora, só para ver o que está escrito lá. Lá, acima do porto. Soli Deo glória. Somente a Deus toda a glória, né? Então, no culto e também no ambiente do culto, nós queremos Deus no primeiro lugar, no lugar mais alto. Certo? Obrigado, Herbert, para sempre nos lembrar. É Herbert, né, que me chamou a minha atenção para isso.
Muito bom, importante. Os salmos famosos, né, da Bíblia contam histórias bonitas. É bom nos lembrar disso também. Histórias bonitas que aprofundam muito o nosso conhecimento de Deus. E quem, hoje em dia, os conhece bem? Os salmos? Salmo 23 conhecemos, mas os outros? Os salmos que cantam da libertação do Egito, outros da angústia de Davi, preso pelos filisteus, né? E como então ele foi libertado e salvo por Deus. São salmos lindos, muito bonitos, né? Salmos que cantam dos cuidados de Deus para conosco. Os hinos e cânticos também são bonitos, mas incluem o risco de focar demais nos sentimentos humanos, em vez dos atos poderosos de Deus. E sobre isso houve bastante discussão na história da igreja, né, nos séculos passados. E tem a ver com arminianismo, irmãos. Cânones de Dort, né, eles colocam a pergunta na nossa frente: mas quem, então, decide sobre a minha salvação? Afinal de contas, sou eu que tomo a decisão se eu vou me entregar a Cristo, se eu vou entrar na salvação, no reino de Deus? Ou será que é Deus? São os meus sentimentos que me levam para Cristo, para Deus? Ou será que é Deus que me viu e me quis primeiro e depois começou a mexer com os meus sentimentos e quebrou barreiras, né, para que eu pudesse, né, passar por tudo isso e chegar lá salvo nas mãos de Deus e do meu Salvador? Essa foi a discussão, a pergunta. E se chama, então, né, de Gezangquestie, na Holanda, na história da Igreja Reformada da Holanda. Não foi a passada, Gezangquestie, a questão dos cânticos, né? Então, nem todos os detalhes desta luta, desta contenda, valem a pena para nos lembrar sempre, né? Mas é importante reconhecer, né, o motivo desta questão, né? E tem a ver com arminianismo. Até aqui a explicação da conexão entre doutrina e culto, né? Doutrina e liturgia. Esta conexão, esta ligação existe e pode ser estudado. Vamos para o próximo assunto. E agora quero primeiro, né, enfatizar que no nosso país, aqui no Brasil, que no nosso meio reformado ou protestante, como, por exemplo, na Universidade Mackenzie, em São Paulo, mas mais amplo também na Igreja Presbiteriana e em mais igrejas, foi estudado e publicado muito sobre este assunto. Não somos nós os primeiros que pensamos ou falamos sobre isso. Um nome muito conhecido nessa área é o Dr. Percival Módulo, e a tese dele, né, do estudo dele, se chama A Música no Culto Protestante, Convergências entre as Ideias de Martinho Lutero e João Calvino. E essa tese pode adquirir também gratuitamente, está tudo disponível na internet, é só baixar. Eu tenho no meu arquivo já, só que para mim é difícil, é grande, e são muitas páginas, mas depois de me aposentar vou ler, ou talvez antes, né? E é gratuito, né? Não precisa pagar nada. Então vamos dar atenção, quem pode, já pode começar leituras, né, nesses assuntos. Outro exemplo, né, que eu encontrei agora, porque Módulo eu já tinha ouvido falar dele faz tempo, mas agora, né, me preparando, eu encontrei mais uma tese de um pastor Dario de Araújo Cardoso, com o título A Influência do Saltério de Genebra, né, aquelas melodias de Calvino, na solidificação da fé reformada. Olha, que título interessante, né? Nos desafia logo para baixar também, né? E começar a leitura.
mas quem puder vai fazer isso. É uma dissertação, né, também da Universidade Mackenzie. O orientador é professor Dr. Hermisten Maia Pereira da Costa. Então, só como exemplo que temos muito material, não somente na história da Igreja Reformada da Holanda, mas também aqui no Brasil, na Igreja Presbiteriana, com certeza também nas outras igrejas, luterana também e mais igrejas. Vamos para o próximo passo, então. O próximo passo é o que temos na Constituição das Igrejas Evangélicas Reformadas no Brasil, né? A nossa Constituição. Por que vamos pensar sobre isso? Porque esse é o segundo passo. Bem, daí vamos fazer a conexão com a história, por causa das discussões, então, no passado, né, sobre questões de prática no culto e na Igreja Reformada. A partir do tempo da Reforma, o Sínodo de Dort, né, naquele ano, 1618 e 19, resolveu fazer mais alguma coisa do que somente montar os cânones de Dort. Realmente foi um sínodo muito importante, o Sínodo de Dort, né? Por 3 motivos já, né? Os cânones de Dordrecht, mas também a tradução da Bíblia inteira, a Statenvertaling, que é muito válido até hoje, né? Uma tradução muito confiável, né? Que foi revisado pouco tempo atrás. Mas, no terceiro lugar, o Sínodo de Dort também gerou, né, produziu um regimento. Eu falo regimento, né, porque eu conheço do holandês, né, e se chama Kerkenorde. E Kerkenorde, como eu entendo, é um regimento, né, são regras para dirigir os assuntos na igreja. Regimento Kerkenorde. E aqui eu tenho um livro muito precioso para mim, que tem a edição original desse Kerkenordening. Eu tirei uma foto e deve estar na... Não, desculpe, vem depois ainda. Aqui já é nossa Constituição. Mas aqui, eu já posso mostrar, depois vem a foto. A primeira página da Kerkenordening é uma palavra antiga. Hoje em dia nós falaríamos de Kerkenorde, né? A ordem da igreja, Kerkenorde, mas aqui ainda é Kerkenordening, e edição original, né, do ano 1618 e 19. Vocês entendem, né? Que é uma coisa preciosa para nós. Porque sempre a original é o início das coisas, né? Então, é isso que nós vamos fazer um pouquinho hoje à noite. E esse regimento não é muito grande, são apenas 18 páginas nesse livrinho, né? É pouca coisa, 18 páginas e são 86 artigos. 86 artigos. E falam sobre a ordem no culto, a ordem na igreja, no conselho. Não muita coisa, mas as coisas principais, né? Então, este regimento, esse Kerkenordening, tem 5 capítulos. 5 capítulos. Aqui, já tinha, né? Já passou Kerkenordening, né? A foto do original. E, então, esse regimento tem 5 capítulos. Eu vou mencionar, e como é holandês, primeiro vou falar um pouco holandês, e logo em seguida traduzir. Capítulo 1 é over de diensten, significa sobre os ofícios, não? Ofícios na igreja. 2, de kerkelijke samenkomsten, né? Significa sobre as reuniões e concílios nas igrejas. 3, leer, sacramenten en cerimoniën, doutrina, sacramentos e cerimônias. Né? 4, ordem nos tempos dos cultos, né? Eu traduziria ordem nos horários dos cultos, porque foi realmente tratado de uma maneira prática sobre, né, a hora do culto. E 5, censura em kerkelijke vermaning, censura e disciplina.
São 5 capítulos. E daí no final, ainda, né, próximos, não, esse slide tem a assinatura de Johannes Bogermannes. Estamos vendo? Ele era moderador do sínodo, Bogerman, e nosso filho caçula, que estudou na escola lá na Holanda, ele estudou numa escola que teve o nome de Bogerman, foi a Bogerman School, a escola Bogerman. Então até hoje ele é conhecido lá, né, na Holanda. Era o moderador, o presidente do sínodo. Né? Então, estamos aqui nas fontes, né, do regimento para as igrejas. Agora vamos comparar, porque eu posso me imaginar que alguém diz, não, legal, né, que o pastor tem esse livrinho, então pode deixar lá, não vamos olhar, mas sim, infelizmente não temos esse livrinho, então não podemos fazer muita coisa com isso. Daí vou dar-lhes uma surpresa, porque nós temos esse livrinho traduzido em nosso meio. Então, nesta pasta que eu trouxe, uma pasta que diz, né, foi outra foto, documentos oficiais do sínodo. Documentos oficiais do sínodo, que deveria ser um pouco diferente, porque tem alguns documentos oficiais da igreja aqui dentro, não somente para o sínodo. Então, assim eu vou tratar, né, um documento que é importante para a igreja, não somente para o sínodo. E então eu estava dizendo que nós temos esse livro antigo nesta pasta, nesta Constituição. Eu vou mostrar isso, porque eu acabei de mencionar 5 capítulos, e aqui temos a Constituição das Igrejas Evangélicas Reformadas no Brasil, e ela tem 7 capítulos, só que capítulo 7 são considerações finais, e 6 são relações da igreja, que na época, né, do original não receberam essa atenção ainda. Daí sobram 5 capítulos, e há muita semelhança, né, entre os primeiros 5 capítulos e os nossos. A semelhança é muito grande. Capítulo 1, ofícios na igreja. Lembra que eu falei? Capítulo 1, Diensten, né? Ofícios na igreja. Capítulo 2, concílios da igreja. Né? Os concílios, conselho, sínodo, as reuniões. 3, a vida da igreja. Cultos, sacramentos, batismo e santa ceia. 4 é um pouco diferente. A vocação da igreja e a formação espiritual. E 5 é bem igual, de novo, a disciplina na igreja. Então, essa Constituição, né, faz modificado para o nosso tempo e para o nosso século, a mesma coisa que o regimento Kierkegaard fez no século XVII para eles. Então, a nossa Constituição não é literalmente igual, mas é muito parecido. Nós podemos dizer que essa Constituição, né, que não é chamada de regimento, mas Constituição, tudo bem, mas é um descendente daquele regimento. Isso é bom saber. Somos descendentes do sínodo de Dort. Né? Temos talvez mais comum com Dort do que soubemos. Porque nós vivemos, né, esses 5 capítulos. Então, vou dar uns exemplos do significado desta Constituição para o culto reformado, o nosso culto. No primeiro lugar, artigo 41, né? Eu pego aquela parte sobre os cultos, né? Sobre o culto. Então, é capítulo 3, a vida da igreja, parte A, o culto. E 41 diz, o conselho convocará os membros da igreja para os cultos em geral. Estamos ouvindo de novo? Não é pastor que trabalha a semana inteira convidando todo mundo. Agora, faz um compromisso comigo, domingo vai estar na igreja. Não, é conselho que convida. Olha, é uma tarefa do povo de Deus para aparecer aqui ao domingo, para cultuar a Deus. Né? A mensagem do conselho. O conselho convocará os membros para os cultos.
artigo 42. O conselho, de novo, zelará para que o uso das formas litúrgicas e dos inários seja feito conforme o manual de culto das igrejas evangélicas reformadas no Brasil. Agora vamos para as aplicações, né? Aqui tem a base, Constituição, bem curto, bem resumido, e essa base diz, olha, se quiser elaborar mais, então pegue esse manual, vai elaborar. Aqui dentro vai encontrar, né, formas para administrar sacramentos, mas também ordens de culto, né, várias maneiras, mas é tudo com base na palavra de Deus e nesta Constituição. Então, vemos o papel importante, né, do conselho. Isso é típico reformado, né? Nas igrejas que descendem dos anabatistas, né? Muitas vezes é o pastor que manda, né? E tem alguns anciãos, né? Mas um conselho como nós temos, daí é mais raro encontrar. É típico reformado. Mais um exemplo que já mencionei, né? Então, é seguir o manual. Tem ordens de culto, formas para os sacramentos, para ordenar oficiais, inários permitidos no culto, tudo é explicado aqui no manual. Agora, vamos para o próximo artigo, artigo 43, diz, nos cultos, está para ver? 43, nos cultos, pregar-se-á a palavra de Deus, explicando e aplicando os seus conhecimentos. Então, nós podemos pensar, não, é lógico, na igreja se prega a palavra, mas aqui tem a função de que é a coisa mais importante no culto, a coisa central no culto reformado é que lá se ouve a pregação da palavra de Deus. Por isso, esse artigo é especial. Depois 41, 42, vem 43. Olha, no primeiro lugar se ouve lá a pregação da palavra de Deus, explicando e aplicando os seus conhecimentos. Então, no culto, podemos até trabalhar um pouquinho, né, com a palavra. Né? Não é tudo, às vezes também é bem folgado, né? É bem fácil, isso acontece, mas às vezes também pode ser que não, agora encontramos uma parte difícil, e vamos estudar mesmo. A palavra diz, vamos explicar, vamos nos concentrar, nos focar, vamos aprender alguma coisa, né? Isso pode também acontecer no culto. Isso é 43, né? A centralidade da pregação da palavra de Deus no culto. E neste momento, acho que é o próximo slide, eu quero pedir atenção por um artigo. Não é um livro, é apenas um artigo. E o artigo foi escrito por pastor Clarence Stem. É inglês, né? Ele é do Canadá. E não se fala Stem, é um A, mas assim a pronunciação assim é Clarence Stem. E é tirado da revista Diaconia, que é uma revista das igrejas reformadas do Brasil no Nordeste, que foram fundadas pela missão das igrejas reformadas do Canadá, né? E o pastor Stem era meu colega. Eu trabalhei 1 ano e 3 meses junto com ele na cidade de Hamilton. E ele era o motor atrás da missão para o Brasil. É por isso eu estou aqui, podemos dizer, né? Porque a primeira vez eu fui mandado pelo trabalho daquela igreja para o Brasil. Então ele não era missionário, pastor Stem nunca morou aqui no Brasil, mas o coração dele estava na missão para o Brasil. Ele escreveu esse artigo da revista Diaconia, também está online, também gratuito, né? Pode baixar ou pode me pedir, daí eu tiro o xerox. E é chamado O Papel da Pregação na Liturgia Reformada. Ele achou muito importante, né? Foi um motor, né,
atrás da vocação que ele sentiu para fazer missão no mundo era, olha, mas os homens precisam ouvir a palavra. A coisa central, principal é a pregação da palavra. E daí ele continua, né, o próximo parágrafo diz, ataque à pregação. Então a preocupação dele foi que nos tempos modernos a pregação da palavra é muito, né, atacada. O homem moderno diz, não, mas não aguentamos mais, porque escutar 10 minutos já é muito para o homem moderno, porque as nossas cabeças estão tão cheias, então vamos diminuir a pregação, e às vezes vamos ter assim, teatro em vez de pregação. Também a gente aprende alguma coisa, né, através de teatro. E outro domingo ainda vamos ajudar os nossos próximos, vamos fazer trabalho diaconal no bairro, isso também é bom, né? Então, pode ser bom, mas o pastor Stem, né, ele viu atrás de tudo isso um ataque à pregação da palavra. Então, ele explica aqui. Eu só vou ler os cabeçalhos, né? Ele fala sobre a teologia da comunicação, né, que também contém alguns perigos. Ele explica o caráter do culto. Ele enfatiza a pureza da pregação. E ele trata da pregação na liturgia. E daí conclui esse artigo pequeno. Mas é muito básico essa coisa, né? Ele quer advertir, olha, nós vivemos num tempo moderno em que a pregação da palavra não é tão valorizada, né? Então vamos prestar atenção. Daí vem, né, a literatura, né, como base da opinião dele. Então só vou mencionar, eu coloquei lá no slide também, então você vai receber em casa o título, quem quiser ler pode me pedir, daí eu passo uma cópia. Então, além disso, né, da centralidade da pregação, temos na nossa Constituição ainda os artigos 41 até 50, né, são mais artigos que falam sobre o culto, e hoje não dá para tratar de todos esses artigos, mas fala sobre responsabilidade do conselho, também do ministro, também dos fatos de salvação, né? No culto, o ano eclesiástico, né? É bom dar atenção a Páscoa, Pentecostes, Paixão, Natal, Advento, né? As festas cristãs. Também fala sobre a importância de casamentos, né, acompanhados pela igreja, falecimentos também, os cuidados para com atestados, né, quando alguém muda de uma igreja para outra, é importante, né, que ele recebe um papel, né, que diz, olha, ele nasceu, né, esse irmão ou irmã era membro da nossa igreja, foi batizada, fez profissão de fé, queremos, né, que vocês cuidem bem do nosso membro que vai mudar para você. Isso é um atestado. Né? Então, tudo isso já vem de Dort. Dort já mencionou isso. O sínodo de Dort, que tem que dar atestados. E até hoje nós praticamos isso e temos na nossa Constituição. É muito bom ver assim a linha, que realmente somos uma igreja histórica, né? Com ligação, com conexão com o nosso passado. Então, quero concluir e resumir que a influência do sínodo e assim do regimento de Dort em nossos cultos, em nossas igrejas, é grande e forte e muito boa, né? Mas muitas vezes nem estamos conscientes disso. Vamos, então, para uma aplicação um pouco mais forte ainda. Eu quero usar as perguntas da ementa, né, que já foram passados. E o primeiro assunto foi o que é um culto. Né? Eu indiquei 3 possibilidades, mas de fato
a possibilidade ideal eu não dei ainda, né? Cada um dos três tem assim um pouco de não, mas um pouco, né? Mas ainda não é isso. O que é um culto? Eu queria agora, né? Eu deixo a emenda com todos nós para discutir, mas um culto, né, é um encontro no primeiro lugar. Um encontro em duas maneiras. Encontro de Deus com a igreja, né? Domingo, o culto aqui é nosso encontro com Deus. Alguém pode dizer, realmente é assim. Mas também é um encontro de nós como membros, né? É comunhão de santos, né? Que praticamos também durante o culto, né? Já tem as ofertas, né? Eu vou ajudar você, irmão, né? Então, o encontro de Deus com a igreja e dos membros da igreja, claro, né? Também visitantes, né? Incluídos. Uma reunião de encontro. E isso tem uma base bíblica muito forte, né? Quando o tabernáculo, né, no Antigo Testamento, por exemplo, Êxodo 20, é chamado de o tabernáculo, a tenda de encontro. A tenda de encontro. Aqui temos, 40. Né? Êxodo 40, o tabernáculo é armado, disse o Senhor a Moisés, arme o tabernáculo, a tenda do encontro. Que bonito, né? Então Deus mesmo indica, olha, é o lugar do nosso encontro, né? Da nossa comunhão, e também de vocês entre si, mas no primeiro lugar, né? Eu quero me comunicar, eu quero contato com vocês. Muito lindo, muito misericordioso é o nosso Deus. Ele não fica longe, mas chega perto de nós. Agora, vamos para o terceiro assunto da emenda. Quem, né, agora deve estar no primeiro lugar? Já falamos sobre isso, né? Que quem tem que ficar no primeiro lugar é Deus no culto, né? E na igreja também. E isso ficou mais claro ainda, né, com a leitura dos cânones de Dort, os pontos contra o arminianismo. E em seguida, o homem fica no segundo lugar, né? Embora que seja um lugar muito bonito e lindo, né? Na comunicação, na vida do crente com Deus, o lugar dele é muito lindo, muito privilegiado, né? Ele recebe muita graça, mas fica assim, sempre ele no segundo lugar, né? Abaixo de Deus. Então isso também se reflete no culto, porque no culto o que nós oferecemos a Deus, sempre devemos estar conscientes disso, o que nós oferecemos a Deus no culto, os nossos louvores, a nossa gratidão, mas ainda é pouco comparado com o que Ele nos oferece e o que Ele nos dá. Nós viemos no culto como pecadores e nem temos tanto para oferecer. Nós vimos no primeiro lugar buscar, pedir perdão. Senhor, também, né? No tempo passado, errei, pequei contra a tua santidade. Favor, Deus, tem compaixão de mim, tem misericórdia, me dá perdão e a tua graça. Então, no primeiro lugar, eu vou receber. Com certeza, Jesus me perdoa, né? Eu vou receber, e isso pesa mais do que tudo o que eu vou oferecer a Deus de gratidão. Então fica assim, Deus no primeiro lugar. E muito mais ainda em Cristo, né? Porque em Cristo Deus se aproxima de nós, vem a nós. Então, nós recebemos muito, recebemos Deus, recebemos Cristo. Isso nos é proclamado. A pregação é cristocêntrico, né? Fala cada vez de novo sobre a riqueza que Jesus nos dá. Em Cristo, Deus desceu para o mundo
e veio habitar conosco. E nos faz compartilhar da riqueza de Deus. Isso é sobre ponto 3, o que é um culto, né? Agora, ponto 2 ainda do culto. O culto reformado, né, e alguém já disse assim, o culto reformado é um culto responsivo. Né? Eu concordo com isso. Culto responsivo quer dizer que, como é um encontro de Deus conosco, Ele fala e nós respondemos. Isso podemos reconhecer na liturgia do culto, né? Nós invocamos o nome do Senhor, daí Ele vem com a saudação. E nós falamos o amém, né? Ou cantamos a Deus, daí Ele vem com as suas ordens, a lei, a leitura da lei. Daí oramos a Deus porque transgredimos a lei e pedimos perdão. Daí Ele vem com a sua palavra de graça, a proclamação do perdão. E assim, né? É um acontecimento responsivo, né? Deus e nós comunicamos uns com os outros. Eu concordo, né, com esse característico, essa resposta. E vou elaborar isso, né, aqui no final desse estudo, eu vou elaborar isso com a ajuda daquele documento do pastor Mota. Né, Mota, Daniel Sampaio Mota, que eu mencionei no início. Né, esse documento de 18 páginas, chamado Princípios de Liturgia, totalmente gratuito, né, esse documento, mais uma vez. Ele quer mostrar 3 coisas. No primeiro lugar, os princípios norteadores do culto. No segundo lugar, os princípios reguladores do culto. E os elementos do culto reformado. Então, vamos primeiro ver o que são, né, aqueles princípios norteadores do culto. Eu entendo assim que ele quer chamar, no primeiro lugar, atenção pelo objetivo do culto. Qual é o objetivo do culto? Então, claro, né, como já vemos, a solidez glória é a glória de Deus, né, no primeiro lugar. Foi Calvino, João Calvino, que explicou isso muito bem, né? Que explicou que o objetivo principal do culto era a glória de Deus. E o pensamento reformado, então, ensina que todos os elementos do culto, a oração, a leitura da Bíblia, a exposição da palavra, a administração dos sacramentos, né, visam bendizer e enaltecer a majestade de Deus. Né? Não no primeiro lugar nós que somos servidos nem pelos sacramentos, mas Deus. Deus que engrandece o nome dele por através de todos esses elementos do culto. Liturgia, liturgia que significa o serviço, né? É uma palavra do Antigo Testamento. Liturgia nós usamos muitas vezes para a ordem no culto. Então a liturgia é uma manifestação pública do encontro de Deus com o seu povo. Liturgia, né, é quase a mesma coisa do que culto. Né? Cultuar a Deus quer dizer cumprir a liturgia. Isso sobre o objetivo, a glória de Deus. No segundo lugar, o culto é ordeiro, né? Quer dizer que não pode ser uma bagunça. O culto é importante demais para ser realizado de qualquer maneira ou sem pensar. O apóstolo enfatiza isso em 1 Coríntios 14. É um capítulo muito importante para entender o estilo do culto, né? Tudo seja feito com decência e ordem, ele diz. Né? E por isso essa palavra, né? O culto é ordeiro. No terceiro lugar, o culto é racional. É no mesmo capítulo, 1 Coríntios 14, onde encontramos um exemplo muito prático também disso, por causa do assunto das línguas, né? As línguas dos anjos, falar em línguas. Isso é bom? Ah, sim, é bom, Paulo diz. Isso é muito bom, né? E pode ser muito edificante quando alguém
sente isso, mas sabe alguma coisa? Falar normal, melhor ainda. Porque prefiro, né, ouvir ou falar 5 palavras que eu possa entender, que são inteligíveis para todo mundo, do que 1000 naquela língua bonita dos anjos. É um sentimento, né? Muito bom, muito bonito, alguém pode gostar, mas não contribui tanto, né? Mas as palavras com inteligência, né, que podemos entender, servem melhor. Então, isso sobre os princípios norteadores. Vamos, no segundo lugar, para os princípios reguladores. Também tem 3. O culto deve ser bíblico. Muito bom, né? Então, o que nos dirige em tudo que fazemos, na oração, na leitura, nos cânticos, nas pregações, na estrutura do culto, é a Bíblia, a palavra de Deus. É a nossa base. O culto é bíblico. É muito bom. No segundo lugar, o culto é cristocêntrico, muito importante também, né? O nosso culto não é sempre somente contar as histórias do Antigo Testamento, sem explicar, né, o que vem depois do Antigo Testamento. Mas também não é contrário. Sempre, cada domingo, olha, um versículo do Novo Testamento, porque o velho, não, mas não mostra Jesus. Não. Cristocêntrico, quer dizer que tudo que está escrito, desde o início da Bíblia, primeira página, Gênesis 1, até a última página, Apocalipse 21, né? Que tudo tem seu centro em Jesus Cristo. O centro de tudo é Cristo, né? E você vai descobrir, lendo a Bíblia, que realmente a própria Bíblia enfatiza isso, né? Paulo diz que em Cristo tudo foi criado. Quem ia pensar isso, né? Que não conheceu a Bíblia, começou a ler em Gênesis, que lá se fala sobre Cristo. Deve ser explicado, mas é a verdade, né? Então, assim, cada culto deve ser um culto cristocêntrico, se referindo à grande obra de Cristo para a nossa salvação e para a glória dele. E no terceiro lugar, o culto deve ser um culto querigmático. Quer dizer, essa palavra querigma significa a pregação, a proclamação da palavra, né? Não é apenas falar, comunicar alguma mensagem, não é proclamar, querigma, arauto, né? Nós ouvimos, né? Vem uma mensagem, todo mundo, atenção, agora vem uma novidade, boas novas, né? Isso é querigma. Então esse deve ser o estilo do nosso culto. Lá não são coisas pequenas que são passadas lá, mas é a grande mensagem da salvação de pecadores e a eterna glória de Deus que está por vir. Eu acho bom, né, pensar nessa explicação do pastor Mota, nesse sentido. No terceiro lugar, então, nós vamos ainda ver então, os elementos do culto. Então, só vou mencionar os elementos, né? Pode ser elaborado mais ainda, daí vamos fazer numa outra vez. Então, os elementos do culto são conhecidos, mas é bom, né, ler devagar a leitura bíblica, né? A oração a Deus, até várias vezes fazemos, né, no culto. A invocação, né? No início confessamos que somos totalmente dependentes de Deus, né? Invocamos a sua presença, né? E contamos com a presença dele. A confissão de pecados também faz parte. Não vamos esconder as nossas falhas, né? E os nossos pecados. Vamos confessar. Os cânticos congregacionais, né? Não somente um coral, não, a igreja canta. Isso é bom para as nossas almas, cantar. Os dízimos e ofertas, né? Um momento, né, para pensar em nossos próximos, para praticar, né, aquela comunhão. Claro que é uma coisa, não um momento só, mas é simbólico, né? O que nós doamos na coleta
né? Nós traduzimos durante a semana em atos de misericórdia. Nós vamos lá ajudar alguém, né? Que às vezes vale mais do que a minha doação, né? Na oferta com dinheiro. Mas os dois devem ser feitos. Coleta, ofertas e na vida também aquele amor prático. A pregação, né? Já ouvimos disso. A proclamação. Eu gosto muito dessas palavras, né? Eu entendo que hoje em dia a filosofia, a teoria de comunicação quer usar outras palavras, né? Mas eu acho que é bom usar essas palavras, esses nomes da Bíblia. É algo daquele arauto que queremos ouvir, né? E sentir aqui na igreja. Então, para mim fica pregação da palavra, ou proclamação da palavra. Sacramentos, né? Santa Ceia e batismo, avisos também é importante. A ligação para aquele amor prático, né? Porque se não sabe que alguém está doente, como vai visitar? Né? Avisos fazem parte e a bênção apostólica. Né? Então, são 10 pontos, 10 elementos, mas é uma liturgia rica, eu diria. Tem muita coisa, né? E podemos variar também. Não sempre precisamos fazer as coisas da mesma maneira, né? As melodias dos cânticos, o número de cânticos, tudo isso pode variar, não tem nenhum problema. Mas não podemos perder a riqueza, né, desses elementos no culto reformado. Então, eu acho que sobra um slide só, sobre a participação dos membros. Então, aquela acusação ou reclamação que o culto reformado, né, é o papel de um homem só, né? Ele faz tudo e a igreja fica muito passivo. Vale, né, essa pergunta? Participação de membros é bom fazer isso? Em princípio é muito bom, né, eu diria. Mas devemos também prestar atenção que a participação dos membros não se torne uma pressão, né? Que alguém que só vem para a igreja para ouvir e cantar e orar, mas essa pessoa, né? Já temos quase um julgamento. Eu já ouvi isso. São só corpos que acrescentam os bancos, né? Mas assim não podemos falar sobre ninguém. Mas também não é verdade, né? Porque cultuar é primeiro vir para receber. Então, se alguém tem pouco para oferecer, que seja assim. O mais importante é que ele receba, né, a salvação através da fé em Jesus Cristo. Então, a participação de membros nos cultos é bem-vinda, eu diria, né? Muito bom, mas a melhor e maior e melhor participação de cada membro é participar do culto, estar lá, né? Talvez em casa, né? Ou presencial aqui, mas participe de coração. Ore no seu coração, na hora da oração. Escuta na hora da pregação. E canta a favor na hora dos cânticos. Aceita a riqueza dos dons de Jesus Cristo, para que juntos louvemos a Deus. Primeiro, receber de Deus e em seguida participar, mas não por obrigação, não por pressão, mas de gratidão. Em alegria e convicto da nossa salvação, do perdão e da vida eterna. Até aqui, o nosso estudo. Queridos irmãos, aqui e em casa, vamos agradecer a Deus e eu acho que depois haverá um momento de fazer perguntas ainda. Então, vamos primeiro agradecer a Deus. Senhor, agradecemos a Ti por esta noite, este estudo, Senhor, esta aula. Obrigado por tanta riqueza que descobrimos na Tua igreja e também na história da igreja
e que ouvimos um pouco sobre aquele sínodo de Dort, 400 anos atrás, muito tempo atrás. Nós temos a herança em nossos próprios documentos, na constituição das nossas igrejas. Obrigado, Senhor, por essa herança que descobrimos e que, de fato, estamos usando. Nós pedimos agora, nos guarda, nos abençoa, Senhor, que possamos refletir um pouco sobre tudo que ouvimos e, se for possível ou necessário, elaborar ainda um pouquinho, usando o montante de material que encontramos na internet e também nos nossos próprios documentos. Senhor, abençoa a liderança do Instituto, deste Instituto IRET. Abençoa as outras aulas, aquelas que já tivemos, do pastor João, da doutora Marilda, e hoje, e também as aulas que ainda virão na semana que vem e em 15 dias também. E que tudo isso possa nos ajudar muito para continuar nos desenvolvendo e aprendendo as coisas da tua igreja e do teu caminho com a tua igreja, com o teu povo, para o fim dos tempos. Pois, Senhor, nós sentimos que a vinda do teu Filho amado, a vinda de Jesus Cristo, de volta para o mundo, para fazer novas todas as coisas, não pode demorar muito tempo. Nós vemos os sinais ao redor de nós. E nós oramos, Santo Deus, Maranata, vem logo, para acabar com o pecado, com o mal, com o sofrimento, com a tristeza, com a infelicidade. E, Senhor, prepara para os teus eleitos, para todos que creem em Jesus Cristo, a eternidade e a felicidade do teu reino eterno. O reino que não vai passar, mas ficará para sempre. Obrigado, Senhor, por tuas promessas. Nos ouve, nos abençoa, em nome de Jesus Cristo. Amém.